Em nossa aula de história hoje, nós vamos falar sobre mais um grupo de imigrantes, que são os alemães. Vocês vão abrir o livro na página 148 e vão acompanhar a explicação até a página 149. Depois nós vamos fazer as atividades da página 150 e da página 151. Várias iniciativas para trazer os imigrantes para cá, para o Brasil, né, foram programadas pelo governo português, que na época, né, o Brasil era uma colônia de Portugal, estava ainda sob o domínio de Portugal. Esses imigrantes vinham para cá e recebiam toda a ajuda, certo, necessária para a viagem e ganhavam também o direito de viver em uma propriedade que era pertencente a eles. Então o governo pagava as passagens para essas pessoas irem e elas recebiam aqui um pedaço de terra para construir, plantar, né, e também morar. Era a iniciativa chamada Precisamos Povoar o Brasil, certo? É preciso povoar o Brasil. E em 1818, certo, Dom João VI trouxe para cá, para o Brasil, os suíços, né? Ele trouxe para cá os suíços com a expectativa de que fosse dar certo, de que o Brasil fosse prosperar. Mas nem sempre esses planos, né, saíam da maneira como ele imaginou. As terras que esses colonos suíços recebiam, algumas vezes elas eram inférteis, né? Eles foram lá, né, se instalar no Rio de Janeiro, a convite, né, do Dom João VI, fundaram a colônia Nova Friburgo, certo, no Rio de Janeiro, mas tinham no decorrer dessa ocupação alguns problemas, né? Eles recebiam área para plantar infértil em encostas de morro, né? E gastavam antes o dinheiro que eles tinham recebido para investir ali naquela colheita. O dinheiro era necessariamente gasto e eles ficavam presos aqui sem conseguir, né, ter o retorno esperado. Eu vou ler para vocês um pequeno texto de uma experiência desses colonos suíços aqui no Brasil. Dom João VI encomendou 100 famílias, trouxeram-lhe o triplo. Mandou construir com antecedência 100 casas. Confinaram-se até 22 pessoas no domicílio. Pagou a viagem. Os intermediários cobraram dos passageiros por fora. Deu a cada família 1 milhão de metros quadrados. No chão desconhecido, houve glebas, né? Glebas são porções de terras, espetadas em encostas. Então, significa o quê? Que esses lugares que foram dados para os colonos, né, para os suíços, ficavam em áreas como uma ladeira, de difícil, né, plantio. Garantiu aos colonos durante 2 anos uma pensão mensal de R$ 4.800, até que a primeira colheita os emancipassem, ou seja, deixassem eles livres. A cesta básica, que era essa pensão mensal, acabou antes que a terra desse o primeiro fruto. Deserdados, né, ficaram desamparados, sem benefícios pela coroa portuguesa, os suíços se viraram. Foram introduzidas sementes de produtos como centeio, cevada e trigo. Teve sucesso inicial o cultivo de uvas. Enriqueceram os colonos que abandonaram seus lotes e avançaram com as mudas de café para dentro do sertão fluminense. Então, o que eu quero mostrar para vocês com esse pequeno texto, com esse relato? Que os imigrantes chegaram aqui através dessas propostas do governo, né? O governo pagava passagem, dava esse auxílio mensal, dava uma terra para eles morarem, com a intenção de povoar o Brasil. Mas a vida não era fácil, né? Às vezes a terra que recebia era dessa forma, infértil, o dinheiro acabou e eles tiveram que se virar. Outros que chegaram, né, como diz o título do texto, foram os alemães, que foram trazidos especialmente por Dona Leopoldina. Ela era esposa, né, de Dom Pedro II. Os alemães chegaram aqui a partir de 1822. Né? Ela interessou-se especialmente, pessoalmente, por trazer
esses imigrantes para cá e fundaram uma colônia nas terras do atual estado do Rio Grande do Sul. Então, os suíços ficaram, né, por esse lado do Rio de Janeiro, fundaram Nova Friburgo, e os alemães já partiram mais para o sul, né? Fundaram em 1824 a colônia chamada São Leopoldo. Então, vem a explicação aí no livro de vocês, certo? Que a chegada dos alemães teve a fundação do São Leopoldo, a fundação de Novo Hamburgo, Estrela, certo? Tudo isso lá na região sul, na região do Rio Grande do Sul. A população pobre da Europa estava sofrendo com os baixos salários e a falta de empregos, de moradia e de alimentação. Então, a gente viu lá no assunto sobre os italianos, né, lá no nosso assunto da aula passada, que eles fugiam do lugar de origem deles por conta disso, porque estavam passando necessidade, às vezes tinham conflitos, né, tinham guerras e eles precisavam buscar melhores condições de vida. A mesma coisa aconteceu a suíços e alemães, que juntaram uma oportunidade à outra, né? A oferta de um futuro mais promissor fez com que famílias inteiras viessem para o Brasil. Tudo isso está sendo estudado para que a gente compreenda a formação, né, do nosso país. Entender que o nosso país ele é de várias culturas, ele não tem uma cultura única por conta disso. Foram vários povos, né, povoando o nosso país pouco a pouco, até ele se tornar o que a gente conhece hoje. Os alemães se estabeleceram na região sul, nos atuais estados do Paraná, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nas áreas rurais, cultivaram o trigo e praticaram a suinocultura, que é o quê? A criação de porcos. Nas áreas urbanas, criavam indústrias de couro, que é o curtume, e de sabão, ferrarias, serralherias, marcenarias, sapatarias, entre outros. Então, vocês veem aí, na página 149, a ilustração, né, as fotos das atividades econômicas que eram desenvolvidas, né, e algumas ainda são desenvolvidas até hoje, justamente por serem herança desses povos aqui no nosso país. Então, eles trabalhavam com isso, trigo, porco, né, serralheria, curtume, trabalhavam em indústrias, algo que nós fazemos também até hoje. Página 150. Quais foram os motivos que levaram os imigrantes alemães a escolherem o Brasil como destino? Aí vocês vão responder. A população pobre da Europa estava sofrendo com a falta de emprego, baixos salários, sem moradia, sem alimentação, e vir para o Brasil, né, mostrava a eles que teriam uma oportunidade de vida melhor. Em quais estados do Brasil os alemães se fixaram? Vocês vão responder, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mais lá para a região sul do nosso país. Quais foram as atividades econômicas a que os alemães se dedicaram? Vocês vão ver aqui, na área rural, trigo e a suinocultura. Nas áreas urbanas, vocês vão ver curtume, serralheria, madeireira, né, marcenaria, sapatarias, entre outros. Na página 51, pesquise quais são as heranças deixadas pelos imigrantes alemães. Registre-as abaixo com escrita e imagem. Então, vocês vão pesquisar e vocês vão encontrar língua, culinária, arquitetura, música, a introdução de uma nova religião na sociedade brasileira, né? Assim como os africanos trouxeram uma nova religião para a sociedade brasileira, os alemães, os suíços, todos esses imigrantes trouxeram também. E aí vocês vão escolher, né, qual dessas características que vocês acham mais interessante. É a língua? São palavras que nós falamos que estão no nosso idioma e têm origem lá no alemão, né, na língua materna dessas pessoas que vieram para cá. E hoje nós falamos. É uma comida que nós comemos, mas que muitas vezes a gente não sabe que nós temos esse costume porque foi herdado desse povo. Vocês vão escolher o que vocês acharem mais interessante e vão colar uma imagem aí na quarta questão.
Essa é a nossa atividade de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula.